Irmãos, eu queria começar fazendo uma pergunta. Na sua concepção, quão alto e quão profundo, estamos falando de dimensão, é o amor de Deus por nós? Você sabe, há muitos e muitos anos, pelo menos aqui em Natal são 20 anos, em que eu estudo, me aplico, tento me aprofundar em conhecer o amor de Deus. E a verdade é que depois desses 20 anos, eu percebo que pouco conheço. Parece que quanto mais eu descubro, mais tem coisa para descobrir. E quanto mais coisas a serem descobertas eu consigo alcançar, mais fico maravilhado com o amor de Deus. Na mensagem passada, domingo passado, quando eu falava um pouco sobre isso, e eu dizia, porque coloquei na canção também, quem já me amou assim? Algumas pessoas ficaram confusas com isso. Porque alguém te fala assim, pastor, eu já amei alguém. Ou, eu amo alguém. Ou, querido, eu não disse que não amava. E eu não disse que ninguém te ama também. O que eu disse é que o amor dele é incomparável. Eu queria te fazer, ou fazer com você, uma análise sobre isso, bem rápida. Vamos tentar fazer uma introspecção, olhar para dentro de nós. Por favor, sem brincadeira, mas olhe para essas pessoas que estão ao seu lado. Tenta olhar para elas, atrás de você, na sua frente. Olha com atenção. E agora me responda. Essas pessoas sabem tudo o que você já fez? Sim? A bem da verdade é que algumas pessoas, se nós soubéssemos quem elas eram, tudo que elas pensam, talvez nem delas tivéssemos nos aproximado. Agora está sem jeito, porque a gente já ama. Mas o que nós amamos? Nós amamos aquilo que nos atrai. Invariavelmente o ser humano ama aquilo que lhe atrai. E em especial aquilo que lhe faz bem. Mas quando falamos de pessoas, nós primeiro idealizamos, fazemos uma ideia daquela pessoa. Construímos uma imagem, uma personagem. E nos apaixonamos por isso. Mas quando nós conhecemos aquela pessoa no dia a dia, na intimidade, e então começam a ficar claras e patentes os defeitos dela, nem sempre é fácil amar. Ou é? Não, queria que vocês participassem mais. Vocês estão muito ainda ao ritmo do reggae, ainda estão muito... Não, foca aqui agora. Como é? A vibe? Tá. Tá. Foca aqui, foca aqui. Quem tem pessoas do seu sangue que você ama, mas ama, mas que se pudesse dava ali uma surra. Levanta a mão assim. Alto assim, alto. Mantenha a mão só um instantinho assim. Dá uma olhadinha ao redor. E tem os tímidos que não levantam a mão, mas que estão pensando, eu também, pastor, meti a peia. Ah, se tivesse na Bíblia dizendo assim: baterás e salvarás. Meu irmão, que ia ter de gente querendo salvar os outros, não está no gibi. Ou não. Tem pessoas que nós amamos, não queremos o mal delas. Nós até nos entristecemos e até às vezes sofremos em certa medida por ver as atitudes erradas que a pessoa toma. Por amá-las, nós não queríamos que elas sofressem.
Estamos presas a elas pelo amor. Aí diz para o teu irmão assim: é osso. Estamos presos a ela pelo amor. Agora não tem mais jeito. Mas se pudéssemos ver as pessoas nos seus mínimos detalhes, nas menores minúcias da vida da pessoa, todos os detalhes mesmo, antes de nos aproximarmos, provavelmente muitas pessoas não fariam parte da nossa vida. Você concorda comigo? Muitas pessoas, não, fica para lá que você não dá não tem como. Pastor, o que isso tem a ver com Deus? Tudo. Porque quando a Bíblia diz que Ele nos ama, Ele não nos ama como nós, seres humanos, amamos. De novo, nós primeiros construímos o quê? Uma personagem. Nos apaixonamos por aquela personagem, aquele ideal, aquela ideia. E só depois conhecemos quem de fato são as pessoas. Deus não. Deus não estava enganado quando te escolheu. Ele sabia exatamente quem você era, quem você é e quem você será. E ainda assim, Ele nos quis. Por favor, lembre por um instante das piores coisas que você já fez. Pastor, eu não posso pensar isso na igreja não, que é pecado. Pense nas piores que você já fez. Coisas que você, mantém na surdina. Não vou nem falar, pastor, não mexe com isso não, que eu já fiz coisa nessa vida. Meu Deus, nem eu gosto de lembrar. Pois sim, Deus viu. Você se esqueceu disso, ou você não sabia disso, mas Deus estava lá vendo. E ainda assim Ele disse: eu quero essa pessoa para mim. Desse jeito, sim, eu quero. Depois muda, por bem ou por bem. Com Deus não tem mal não. Vai ter que mudar, vai ter que se adaptar, vai ter que se converter. Ele diz então: quem quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Já é a coisa mais difícil. Negar a nossa vontade, irmãos, que coisa tremenda é isso. Hábitos são coisas muito fortes. Ele disse mais: tome a sua cruz e siga-me. Arrisca segui-lo carregando uma cruz e negando a própria vontade. Não é fácil. Mas Ele nos quis antes de nós mesmo querer. Antes de querermos Ele já nos quis. Tá claro? Sabendo exatamente quem nós somos, então é um amor totalmente diferente. Em João capítulo 3, no texto áureo da Bíblia, o principal texto, o mais importante texto da Bíblia, quando o Senhor Jesus estava conversando com o mestre Nicodemos, explicando sobre a salvação, sobre o reino de Deus, Jesus diz no verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que isso não é explicado? Que maneira é essa? É tão profundo, irmãos. É tão extenso que não há uma descrição que pudesse abarcar, que pudesse esgotar o sentido. A Bíblia, mesmo ela, não consegue, através de palavras, expressar o tamanho desse amor. Então é dito de tal maneira, ou em outras versões, de uma tal maneira. Tal maneira, não explica como é essa maneira, só diz que é assim, que deu o seu único filho, ou filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer aqui não é apenas morrer. Perecer aqui fala das duas mortes. A primeira morte, que é a separação do corpo. A segunda morte,
que é a condenação eterna. Isso é perecer. E ele disse: Deus não quer que ninguém pereça. Por isso, antecipadamente, ele deu o seu Filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo, e aqui não é globo terrestre, aqui não é planeta Terra, aqui são pessoas. A natureza finda entrando nesse plano, porque em Apocalipse é dito, Apocalipse diz claramente que haverá novo céu e nova terra. Mas o foco e o enfoque principal é o ser humano. Eu queria falar um pouquinho sobre a escolha de Deus. Em Efésios capítulo 1, nos versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz claramente: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Atenção a essa conjugação verbal: nos abençoou. Isso já aconteceu. Amém? Isso é muito importante saber. Por quê, pastor? Porque tem gente que espera bênção no futuro, enquanto Deus já determinou a bênção no passado. Se Deus já determinou, pastor, então por que eu não recebi? Boa pergunta. Existem várias respostas para ela. Uma delas depende da sua fé. Porque está escrito: tudo é possível àquele que crê. Então essa condicionante da sua fé entra nessa equação, e muitas outras coisas, eu não tenho tempo para falar agora, mas é importante que você saiba. Tudo aquilo que nós precisamos, e não o que queremos, mas o que precisamos, Deus já liberou. Precisamos tomar posse. Verso 4. Estou ouvindo a voz de Vânia? Como também nos elegeu nele. Eu não vou entrar em detalhes da doutrina da salvação, soteriologia, porque existem duas vertentes que se engalfinham, e eu não gosto de confusão. Essa pessoa que não gosta de problema sou eu. Mas eu trabalho com problema por quê? Para resolver, exatamente o que eu não gosto. Não quero que ninguém fique com problema. Amém? Mas a eleição, se saíssemos do contexto teológico e fôssemos para o contexto social, o que é eleição? O que é eleger alguém? Por exemplo, você se candidata a presidente do conselho comunitário. Deus te guie, te guarde. Uma eleição. Você se candidata em um cargo eletivo para exercer uma função. E aí vai para a questão política: vereadores, né? Deputados, prefeitos, governadores, deputados federais, senadores, presidente da república, e por aí vai. Então, eleição é entrar em um cargo a partir de ser candidato a ele. Engraçado isso, porque diz que Deus nos elegeu. Pergunta para o teu irmão: tu se candidatou? Mas que cargo é, pastor? Filho de Deus. Tu se candidatou? Tu lembra de ter se candidatado a esse cargo? Então por que ele nos elegeu se a gente nem sequer sabia que isso existia? Diz para o teu irmão: por amor. Porque ele não queria que nenhum de nós sofresse e se perdesse. Amém? E ele fez isso quando? Olha o texto. Ele nos elegeu nele, na sua essência, no seu amor. Quando? Antes da fundação do mundo. Então, antes dele criar o mundo, por óbvio, antes de você existir, Deus já queria você salvo. Quem é que te amou assim, irmão? Nem tua mãe, irmão. Nem tua mãe te amou assim. Para que fôssemos
santos e quê? Irrepreensíveis diante dele em amor. Vamos à frente. O Evangelho de João, capítulo 15. Jesus deixa isso muito bem claro no verso 16, dizendo: não me escolheste vós a mim. Foi você que me escolheu, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Olha de novo a eleição aqui, ó. E vos nomeei. Qual o propósito? Para que vades e o quê? E deis fruto. Você lembra qual fruto é esse? Faz só 7 dias, você lembra? Fruto bom, ou bons frutos. O que mais? E tudo quanto em meu nome pedirdes, em meu nome, através da minha autoridade, pedis ao Pai, Ele vos conceda. Ou seja, Ele quer você bem. Não é plano de Deus, irmãos, ninguém sofrendo. Então por que sofremos, pastor? De novo, muitos motivos. Um deles, a queda do homem, o pecado. O sofrimento, ele entra como consequência nesse mundo e não como planejamento de Deus. Deus não quer que eu viva sofrendo. Deus não quer que você viva sofrendo. Pastor, então por que eu sofro, pastor? Talvez porque você ainda não entendeu que não é isso que Deus quer. Talvez você não tenha entendido ainda que Deus te ama tanto, 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 que o amor humano não se compara. Então nós precisamos tomar uma atitude. E que atitude seria essa, pastor? Assumir a nossa fé de verdade e vivê-la de verdade, e não apenas condicioná-la a uma prática religiosa. Para além disso, ter uma aliança íntima com Deus. A prática religiosa nos leva tão somente a uma tentativa de união com Deus. Mas lembra o que Jó disse? Eu te conhecia só de ouvir falar. Existem muitos que são assim, eles escutam pregações, escutam orações, participam de reuniões, participam de encontros, participam de cultos, mas nunca tiveram uma aliança verdadeira e real com Deus. Como é que você sabe disso? Frutos. Eles mostram. Quem tem aliança com Deus não consegue esconder a luz de Deus. Quem tem aliança com Deus não consegue se fixar ou permanecer infrutífero. A pessoa vai produzir frutos de amor. Ela vai. Não tem como. Amém? Vamos adiante. 1 Pedro capítulo 2. Ele diz: vós sois o quê? Geração eleita. Olha de novo a eleição aqui. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Foi para isso que você foi chamado. Você lembra do culto que eu fiz aqui, uma alusão com os irmãos? Vou mexer com Adria de novo, estou com vontade de mexer com Adria hoje. Aí imagina a gente lá no tribunal de Cristo, todo mundo perante o Senhor. Oh glória, chegamos. Aí ele fala assim: Adria, cadê as 1.435 almas que era para ter ganho? Não, Senhor, mas o senhor sabe, eu era pai de família, eu estava ocupado demais. Não tinha tempo para ganhar alma, não. Como é que ganha alma nesse tempo? O dia de 24 horas está pouco para nós. Não sei para você, para mim tá. É uma correria triste para conseguir dar conta de terminar um dia tudo que tem para fazer. Tudo corrido. Lá vai eu de madrugada dentro para terminar. Imagina quem trabalha e estuda. Eu também. Não é fácil. Amém? Albanita, 3.477 almas. Cadê? Josiane Kelly. Hoje temos 2 Kellys presentes. 5.435 almas. Cadê?
Nós rimos com isso. E até fala assim, sério. Mas não dá 20 minutos após o culto. E já esquecemos. Porque esquecemos disso. Ele nos chamou, nos elegeu, nos abençoou. E temos uma missão, anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje as pessoas perdem tempo brigando por igreja. Perdem tempo brigando por doutrinas. Você é arminiano ou calvinista? O pessoal, um dia desses, se zangou comigo, porque insistiu. Eu falei, sou crente. Não serve não? Você está me entendendo, irmãos? Olha aqui a missão. Mas não, estamos ocupados demais. Olha para o teu irmão aí, cara de ocupado, ó. Não, pastor, é todo dia, mas pastor, eu tenho que varrer a casa, eu tenho que limpar, passar o pano. Você pensa que é fácil? Não, não penso não. E aquelas que tem que fazer isso ainda tem que ter trabalho fora. E aqueles que não têm tempo de lazer. O único tempo de lazer que tem é sentar de frente para o sofá para assistir um filme. E quando se senta, ainda vem um monte de gente perturbar. Olha para o irmão aí, olha. Você não tem paz, é trabalho. Aí a pessoa fala assim, não, final de semana, glória a Deus, é sábado, eu vou relaxar. Aí quando ela se senta, irmãos, às vezes não dá tempo nem de chegar a encostar-se no móvel. Aí começa a confusão, zoada, perturbação. Você está me entendendo? Está me entendendo? Estava conversando com a pessoa essa semana. E a pessoa me contando uma coisa e eu ouvindo aquilo. Eu falei, como é? Você botou produto químico dentro da sua casa em tempo de matar todo mundo, intoxicado? A pessoa, não, pode chamar. A vida está tão corrida, irmãos, que nós estamos deixando de vivê-la. Isso é muito sério. Muito sério. Eu brinquei com essa pessoa, mas eu dei um alerta também. Cuidado, você pode passar mal. Pastor, mas eu tenho conta para pagar. Eu entendo, eu também tenho. Eu também. Eu entendo que às vezes é difícil descansar. Olha aí para a cara, encontra aí pelo menos uns 3 irmãos que tem a cara de The Walking Dead. Olha. Olha para o irmão. Não está purinho assim, né? Está só o pó. Não está? Já viu a pessoa andando? Ela parece que está andando igual um zumbi, irmão. É a cara do cansaço. Mas onde Deus fica nisso tudo? Onde está o tempo de qualidade para Deus? A nossa adoração, o nosso devocional, o nosso evangelizar. Essa é a geração de crentes que menos evangeliza. Menos evangeliza. E quando você pergunta, geralmente a pessoa fala, não tenho tempo. E eu não estou dizendo que ela está inventando, que está mentindo, não é mentira. O pior é que é verdade. A pessoa realmente ela não tem tempo. Mas isso não servirá diante do tribunal de Cristo. Ele vai pedir conta das almas. E ele vai dizer, estava escrito. Você foi eleito com uma missão, anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nem de Jesus falamos. E é engraçado que o Espírito Santo empurra as pessoas até nós. Você já percebeu isso? Que você não pode estar quieto num canto que vem alguém contar problema? Você não está aguentando nem os seus. Aí a pessoa chega, e você não sabe, não percebe, não enxerga ou não quer enxergar que aquela pessoa foi enviada até você porque você tem palavra de vida. Mas onde elas estão? Onde estão essas palavras? Me entende? Vós que em outro tempo éreis, ou perdão, não éreis, antigamente vocês não eram povo, mas agora sois
povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, então não há mais desculpa. Ele nos escolheu, e não foi para que você estivesse ocupando lugar em um banco, uma cadeira de igreja, uma poltrona, não. Ele escolheu você para que você fosse instrumento dele. Amém? Olhe de novo ao seu redor. Quantas dessas pessoas muitas vezes precisavam de uma palavra amiga e ninguém sentou ao lado, ninguém disse nada? Não, pastor, a pessoa estava bem, ela estava até sorrindo, ela estava. E o que significa? Sorrir. Significa que a pessoa está bem, é? É mesmo? Vamos ver se é. Fala a verdade para mim. Quem aqui já sorriu chorando por dentro? Alto. Olhe ao redor, por favor, olhe. Olhe. E nós deduzimos que a pessoa está bem porque o aspecto dela está bem. Deduzimos que a pessoa não precisa de ajuda porque aparentemente ela está muito bem alinhada, muito bonita, né? Olha, pastor, a irmã parece uma aeromoça, né? Chique, cabelo impecável, roupa impecável, negócio tão alinhado, tão bonito, tão cheiroso. Mas e a alma? Entende? Vamos vê-lo como pai. Salmo 103, salmo muito importante, muito conhecido, muito divulgado nas canções, que diz, Salmo 103, verso 13 e verso 14: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois, verso 14, Ele conhece a nossa estrutura. E disse o salmista: lembra-se que somos pó. Ele se compadece de nós, porque Ele sabe quem nós somos de verdade. Pó. Pó. E é assim que muitas vezes já nos sentimos. Pelo menos eu, não sei se você já se sentiu assim. Eu muitas vezes. Pó. Engraçado que o povo lá na universidade fala o pó da rabiola. Eu acho isso tão esquisito. Não sei o que significa, não. Me ajudem aí, eu não sei o que significa isso. É sério, eu não sei mesmo. Hein? Todo quebrado. Esaú está dizendo ali. Mas por que rabiola? Porque rabiola que eu lembro é da pipa, né? Não é isso não? Ah, parece como sério. Ah, entendi. Aquele é perigoso. Então só o pó. Já sentiu assim? Esgotado? Quem já pediu graça a Deus para terminar aquele dia? Meu Deus, me ajuda a terminar isso. Me dá graça para chegar até a noite, pelo menos. Estou doido que chega a hora de eu dormir. E parece que o dia ficou mais longo ainda. Mais pesado. Então Ele se compadece de nós porque Ele sabe a nossa estrutura. Deus sabe até onde você aguenta. Então, se Ele percebe isso, eu não consigo enxergá-lo como um Deus maldoso, como um Deus que não se importa, como um Deus distante, como um Deus que está aí, sabe, simplesmente no seu trono, vocês se virem aí. Não, Ele se importa, porque Ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe exatamente até onde nós suportamos. Por isso eu tenho a certeza, quando a luta vem, quando o peso vem e às vezes nos esmagam, eu espero a resposta. Quando eu não tenho forças para lutar, eu espero em Deus. Porque aqui está prometido, Ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe até onde a gente aguenta. Então, se eu estou passando por isso, não é o fim. Ele não faria isso. Ele não deixaria isso acontecer. Então eu não sei porquê, eu não sei como, eu não sei de onde vai vir, mas o socorro virá, porque Ele conhece a nossa estrutura. Amém? Não deixe o problema te esmagar, não deixe. Não deixe. Eu sei que pode estar insuportável, de fato insuportável. Pastor, eu não faço nem ideia como é que eu estou aguentando. Eu estou andando, pastor, mas sinceramente eu não sei como.
porque está difícil. Eu sei. Mas vai dar certo. Vai vir um novo tempo. Romanos capítulo 8, verso 14 e 15 é dito: porque todos que são guiados pelo Espírito, quem? Todos quem? Então isso quer dizer qualquer um? Não. Todos, mas é um todos de uma certa qualidade, de uma certa designação. E quem são esses? Os que são guiados pelo Espírito. Esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Não recebeste espírito de escravidão. Você não deve aceitar ser escravizado por nada e por ninguém. Deus não quer isso para nós. Para outra vez estardes em temor, mas recebestes o quê? Espírito de quê? De adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Essa palavra, você sabe, significa Pai. É uma expressão carinhosa, é uma expressão equivalente ao nosso papai. Sabe, é íntimo, é de proximidade. Podemos clamar a Ele: meu Pai, meu Pai, olha para mim, me socorre, olha para mim, olha o que eu estou passando, vê, Senhor. Você pode clamar. Isso não é à toa, nunca será à toa, irmãos. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Ele cria essa certeza dentro de nós. Nós somos filhos. Filhos. Olha para os seus irmãos de novo. Eu vou te dar um conselho. Tome cuidado se você decidir perseguir um filho de Deus, simplesmente porque ele ou ela é filho ou filha de Deus. Por experiência eu sei que as pessoas que amam nossos filhos, elas ganham o nosso amor. Ou não? Ou não? E as pessoas que maltratam nossos filhos? A gente quer em distância, inimizade. Você está me entendendo? Não que queremos inimizade, mas queremos distância. Isso está claro, irmãos? O nosso amigo, em Isaías 41, verso 8 diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, olha de novo, semente ou descendente de quem? De Abraão, meu amigo. Ô, irmão, eu não sei por que razão, mas esse texto me emociona. Ele me emociona todas as vezes, porque Deus faz questão de testemunhar: você é neto, é descendente de Abraão, e Abraão é meu amigo. Que coisa maravilhosa, Deus dizer: ele é meu amigo. Agora, que vantagem tem alguém de mexer com alguém que é servo de Deus, filho de Deus, amigo de Deus? Então não se preocupa, Deus vai cuidar de você. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E ele disse: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Amém? Esse é Deus.
Em João capítulo 15, verso 13 ao 15, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este. Isso sempre me impacta, irmãos. Porque quando eu olho a relação afetiva entre as mães, as verdadeiras, e seus filhos, a ligação de amor que uma mãe tem com seus filhos, é algo tão poderoso. Mas Jesus diz: não é o maior amor. Tem um amor que é maior. E ele disse: não há maior, não tem maior amor, ninguém tem, do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ele diz mais: já não vos chamarei servos, porque o servo, o empregado, o escravo, não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de quê? Amigos. Por quê? Tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Tudo. Se um dia você parar para meditar sobre esse texto, se pergunte: como assim? Tudo que ele ouviu de Deus, ele compartilhou conosco. Levante a mão só quem tem confidente. Pastor, eu tenho pessoas que eu falo tudo rasgado, nada é escondido. Quem tem confidente? Tem? Falo tudo, pastor. A pessoa sabe da minha vida de ponta a ponta. Como é o nome que nós damos a isso? Como é que você denomina, nomeia isso, essa ação? Me ajuda? Bora, gente, fala pra mim. Intimidade. O que mais? Confiança. O que mais? Essas duas resolvem. Tem gente que não tem isso com Deus. Intimidade e confiança. Como assim, pastor? Quanto que você conversa com Deus? Me ajude perguntando a essa pessoa linda e maravilhosa ao seu lado: quanto você conversa com Deus? Quanto? Porque conversamos com pessoas, contamos às vezes da nossa vida, contamos às vezes nossos segredos. Mas quanto você conversa com Deus e conta para Ele tudo? Ou você ainda é daqueles que fala assim: Ele está vendo? Olha, empoderados. Está tratando Deus igual você trata sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, é? Que você olha e fala assim: Ele sabe que ele não é doido, Ele está vendo. Você acha que é assim que se trata com Deus? Ele está vendo? Sim. Ele sabe? Sim. E daí? Isso anula a necessidade de conversa? Não. Nós precisamos voltar a orar, igreja, a conversar com Deus. Porque as pessoas sabem o que fazem na oração? Eu chamo de os papagaios da igreja. Você ora assim: vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. E a pessoa? Em nome de Jesus. A pessoa? Eu não preciso de eco, meu filho. Se precisar ter reverb ali, bota ali reverb. Aí eu vou falar assim: alô, tem ali. Não precisa que você faça isso, não. A pessoa não sabe orar. Põe ela para orar. Irmão, se eu convidar a pessoa para orar aqui, é arriscado ela ficar assim, ó. É porque fica nervoso, pastor, na frente dos outros. Também, tem pessoas que realmente ficam. É muito desconfortável para algumas pessoas falar em público, isso é verdade. Mas algumas pessoas é porque não sabem como orar. Porque não tem prática de oração. Não conversam com Deus. Não conversam com Deus. Deveria falar com Deus horas. Horas orando com Deus.
Porque assim era a minha geração. Na madrugada. E não precisava ter vigília na igreja para isso acontecer. Muitas vezes nós abríamos a porta do nosso quintal, íamos lá para o meio do quintal e ali começava a conversar com Deus, olhando para as estrelas. Se você nunca fez isso, você não faz ideia de como é gostoso. Eu morava na igreja sozinho. E por várias vezes, as nossas igrejas antigamente eram ex-cinemas. Ah, meu filho, todo cinema tem uma varanda. Fechava tudo, quando todo mundo ia embora, eu ia para a varanda, deitava a cabeça olhando para o céu e tome conversar com Deus. Falava com Deus, chorava. Irmão, que experiência maravilhosa. Não dá para expressar, não dá para explicar para você como é. Só se você provar. Amém? Ele disse: tudo que eu ouvi do meu pai, eu estou compartilhando com você. Então a parte dele ele fez. Ele não escondeu nada, ele não deixou nada em oculto. É engraçado que nós, na minha geração, a gente falava assim: fulano tá falando em segredo com Deus. A gente dizia mistério. A pessoa está orando em mistério, em línguas, em mistério. E a igreja pegou esse jargão e aplicou esse jargão em muitas coisas. Aí você fala assim: e aí, meu irmão? Não, é mistério. Não é não. Biblicamente não é não. Biblicamente é mistério para os doutores desse mundo que não conhecem a Deus. Porque biblicamente, sabe como é que é, irmãos? Palavra de Cristo. Conteste ela se você conseguir contestar. Jesus disse: graças te dou, ó Pai. Porque ocultastes essas coisas a quem? Aos sábios e entendidos. E o que mais? Revelastes. A quem? Aos pequeninos. Não tem mistério, tem segredo. É diferente. Qual a diferença, pastor? Misterioso é uma coisa que eu não conheço. Estranha, misteriosa. Segredo é algo que eu não difundo, mas eu sei. Eu sei. Você tem segredos com Deus? Coisas que Deus fala para vocês, só para você, porque é para a sua vida. Não desrespeita ninguém. Ninguém tem nada com isso. É só você e Deus. Mas pastor, eu sou casado, pastor, agora é uma só carne. Mas a salvação é individual. É uma só carne aqui na terra. No céu não se casam e não se dão em casamento. Então é separado. Não, é junto, só não é casado. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? E por fim, o nosso Salvador. João 14,6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? O texto diz: ninguém vem ao Pai. Por que vem e não vai, pastor? Porque Ele é Deus. Mas a única forma de se chegar a Deus é através de Cristo Jesus. A igreja não consegue fazer isso. Por isso muitas pessoas passam anos na igreja e não se convertem. Porque elas conseguiram chegar até a religião, mas não conseguiram chegar até a aliança com Deus. Está claro? Em Romanos 10, verso 9 e 10, atenção a isso. Ele diz, Paulo fala: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor. O que seria confessar ao Senhor, irmãos? O que você acha? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Confessar ao Senhor Jesus significa dizer: Ele é meu dono, eu sou de Jesus, eu sou crente. Dos anos 2000 para cá, nós ganhamos um novo título, que na minha geração a gente era chamado de protestante. Eu sou da geração 70, 80. Os crentes na minha época eram chamados de crente ou protestante. Entre nós chamávamos crente, os de fora nos chamavam de protestantes. Dos anos 2000 para cá,
fomos chamados de evangélicos. E agora, gospel. Eu sou gospel. Isso significa o quê? De fato. O que significa ser crente? Me ajude, me ajude. O que significa ser crente? Andar com uma Bíblia? Bom, como a tecnologia chegou nessa geração, nem todo mundo tem mais Bíblia física. A maioria prefere no celular. Então como é que eu vou saber se você é crente? Você não anda mais com a Bíblia. Na minha geração, os crentes, principalmente as crentes, andavam com roupas, como é que eu diria? Uma palavra mais singela. Distintas. Dos anos 2000 para cá, irmão, desbandalhou o negócio. O que mais tem na internet são pregadoras com uma abundância e uma roupa que você olha assim e fala assim: rapaz, eu não queria estar no coro desse irmão que está aí atrás, não. Porque esse pobre que está aí atrás deve estar numa aprovação tão grande. Tadinho. Olha para os irmãos aí, olha para os irmãos. Olha para os irmãos aí, olha. Imagina se fosse essa pessoa sentada no púlpito com essas pregadoras de hoje, com a roupa tudo colada. Aí você olha o vídeo, tem um bocado de irmão assim, ó. Temor a Deus é nada, é a mulher dele que está de frente para ele assim, ó. Como que ele diz assim: olha para tu ver se tu não morre. É difícil. Hoje essa geração de crente acha que ser crente é ter um nome de cadastro, é pegar um envelope, é participar de uma campanha. Vai para além disso, irmãos. Você está me entendendo? Se com tua boca confessares, quando você diz que é crente, as pessoas falam assim: oh, glória a Deus. Ou elas fazem assim: tu é crente? Irmão, tem pessoas que falam que é crente, que sinceridade era melhor que ninguém soubesse. Porque o mau testemunho que a pessoa dá de suas ações. Porque a pessoa vem na igreja, mas a sua vida nunca mudou. Permanece a mesma, fazendo as mesmas coisas. Como é que pode isso? Entende o que eu estou dizendo? Se tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu confesso. A confissão, não sei se você percebe isso, mas ela é um ato de rendição. A confissão é um ato de rendição. Quando você confessa alguma coisa, geralmente você confessa um erro. Ninguém confessa uma verdade. A verdade, ela é simplesmente dita. Em relação à verdade, nós professamos. É uma profissão, não de profissional, mas de falar. Profissão de fé. Eu falo sobre a verdade. Mas quando fala de erro, aí sim é confissão. Então quando eu digo eu sou crente, eu estou confessando que sou pecador. E só consigo alcançar a salvação se for através do sacrifício de Jesus. Se com tua boca confessares, é isso. É você dizer publicamente: eu não sou merecedor dessa graça. Ai de mim, se não fosse o amor dele. Confessar significa dizer: se eu não andar segundo a sua vontade, eu serei incluído entre aqueles que irão para a perdição eterna. Confessar o Senhor como Salvador significa dizer: Ele está certo, eu estou errado. Ele é santo, eu sou pecador. Ele é Salvador,
eu sou carente da sua graça. Quem confessa isso hoje em dia? Você está me entendendo? Porque ser cristão se tornou uma moda. Para muita gente é apenas uma moda, é apenas um clube, onde eu conheço algumas pessoas que eu gosto e eu vou lá e me encontro com elas. Mas não há a prática dia a dia disso, é preciso ter. Amém? Em Atos 4:12 é dito: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro. Em Gálatas 2:20 é dito: e já estou crucificado com Cristo, disse Paulo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, por favor, olha para sua carne, olha para o seu braço aí. Cristo vive aí dentro? Cristo vive aí nas suas ações? Ele é mostrado para o mundo aqui, ó. Eu sou pecador, eu sou a pessoa passível de erro, mas a minha vida é gasta semeando a palavra. Amém? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, disse Paulo. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Em Filipenses 1:21 ele diz: porque para mim o viver é Cristo, estamos acabando, e o morrer é ganho. Porque para mim o viver é Cristo. Se eu vivo para Cristo. Mas se eu morrer, para mim isso é lucro, é ganho. Os nossos irmãos estão sendo mortos na África. Você viu isso? Estão sendo mortos às centenas. Não é uma pessoa, 2 pessoas, são centenas sendo mortas simplesmente por causa da sua fé em Cristo. Segura na mão do seu irmão e faça essa pergunta que eu vou fazer agora. Pergunte para essa pessoa: se isso chegar ao Brasil, você continua sendo crente? Você continua dizendo: viver para mim é Cristo, e se morrer é lucro? Se morrer, melhor ainda, porque eu vou direto para o céu. Irmãos, as pessoas chegam na igreja, e se tiver assim como está hoje, ó, ela fica mais ou menos. Mas se estiver vazio, tem gente que fala assim: está tão seca a igreja, não vou mais não. Ah, pastor, eu fui na igreja, o obreiro me tratou mal, não me deu a paz do Senhor, não vou mais não. Ah, pastor falou uma coisa lá que eu não concordo não vou mais não. Irmãos, hoje por qualquer coisa as pessoas estão negando a Jesus. Assim, olha, minimamente elas traem umas às outras, elas abandonam umas às outras. Imagine quando, e eu não disse se, quando chegar a perseguição ao nosso país. Pergunte de novo essa pessoa: você manteria a sua fé? Você continuaria dizendo eu sou crente? Se você soubesse que quem está sendo morto? Sem perseguição, irmãos, as pessoas mal vêm à igreja. Imagine sendo perseguidos. Muitos diriam assim: ó, só entende, tá? Eu sou crente aqui, nunca vou te negar, mas eu vou ser crente em segredo. Vai cantar até aquele hino: o crente tem um segredo com Deus. Você está me entendendo, irmãos? Está claro isso? Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo fazer, o que devo escolher. Paulo disse: o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Mas se o que eu estou fazendo está funcionando, está dando lucro, no sentido de retorno, da fruto da minha obra, não lucro financeiro, mas ganho de almas, é o que ele quis dizer, não sei o que escolher. Aí ele disse: de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo necessário o quê? Por amor de vós, ficar na carne. Ficar na carne não é ficar no pecado, significa permanecer com vocês. Paulo está dizendo: meu, se fosse escolha minha, aí ó,
Me leva, Senhor. Quero ir embora. Eu quero ir. Eu quero estar com o Senhor. Não vejo a hora. Eu passo isso. Eu passo isso. Eu digo assim às vezes: Jesus, volta logo. Tá ruim aqui. E não é ruim por causa de perseguição, não. Nem chegou a perseguição ainda. Tá ruim por causa da iniquidade, injustiça. Eu não aguento mais ver injustiça. Eu tive um debate sério com uma pessoa que eu amo muito. Amo muito, amo muito. Mas a pessoa disse para mim assim, eu perguntei para a pessoa: é justo esse povo lá, velhinhas, presos, gente doente preso por um crime que nem existe? A pessoa olhou para mim e falou assim: é justo. Eu falei: eu tenho até um bocado de paciência, mas acabou aqui agora. Não, vamos debater coisa nenhuma. Não vamos debater mais nada, acabou aqui agora. Sabe por quê? Porque não está na lei. Não está na lei, é injusto. E como é que pode, irmãos? As pessoas estão se acostumando com injustiça. Pastor, é porque é do lado de lá, não me importa. Como é que pode isso? Não importa de que lado seja, querido. Se está injusto, está injusto. Não deveríamos aceitar. Mas note como as pessoas estão. Elas aceitam a injustiça como se fosse algo comum. E o nome disso é iniquidade. Não pense que iniquidade é só pecado, não. É falta de justiça, falta de equilíbrio, falta de equidade. Você está entendendo? Eu estou de saco cheio desse mundo. Dá para notar, não dá? Eu estou de saco cheio desse mundo, irmão. Tem mais jeito não. Vai daí para pior. Ainda bem que ele me disse: vem um novo tempo para vocês. Vem um tempo de paz. Vem um tempo de prosperidade. Vem um tempo de renovo. Aí eu falei: então eu vou ficar um pouquinho. Eu não tenho escolha não, irmão. Eu tenho que fazer o que ele quer. Mas viva para Cristo. Essa luta vai passar, vai, tá bem pertinho já. Portas vão ser abertas, você vai ficar atônito, você vai ficar abismado de como se abrirão portas para você em breve, muito breve. E eu não falei brincando não, quando eu falei que vai vir, grave o dia de hoje, você vai lembrar disso. Quando eu falei que vai vir herança, alguém vai receber herança. Vai vir. Mas a nossa alegria não está nisso, nunca vai estar. A nossa alegria é ter paz. A nossa alegria é ter amor de Deus. É ter a certeza que o Senhor nos ama. Amém? Então, reveja o seu relacionamento com Deus. Saindo daqui hoje, lembre disso. Ele é meu Pai. Ele é meu amigo. Ele é o meu Deus. De que mais eu tenho falta? Amém? Quando você descobrir isso, você entenderá o segredo da minha paz. Você entenderá porque a P está com... o pau está cantando. E parece que eu estou dormente, né? Já teve gente que foi incomodado comigo. Pastor, você não vai fazer nada não. Não, mas pelo menos você vai reunir a igreja e vai dizer umas coisas, não vai? Por quê? Porque eu não preciso. Eu sei de onde vim. Eu sei para onde vou. O meu adversário é único. Se chama Reino das Trevas. E é só contra esse que eu luto. E o resto, o nome já está dizendo. Desculpa. Eu não perco tempo não, irmãos. Sabe por quê? Porque dentro de mim eu tenho paz. E quando você tem paz, a sua alma já sabe onde é a fonte. Jesus disse: do seu interior fluirão rios de água viva.
Eu sei onde está a fonte. Então não precisa ter. A minha angústia, entenda, é o pecado, é a iniquidade, é o desequilíbrio. Não são pessoas. Eu não estou preso a isso. Não esteja também. Então faça do Senhor sua meta. Cadê Bia? Levanta a mão aí, Bia. Rapaz, a Bia me ensinou um negócio na sexta-feira, irmão. Você acredita que eu estou fazendo uma música só disso? Eu estou assim, não posso escutar nada. Opa, eu vou escrever uma música aqui já. Estou fazendo já uma música. Tá? Como é que é o tema, pastor? Como é que é, Bia? Fala, Bia. Eu não dou audiência. É sério, eu botei lá no tema lá. A gente estava conversando, aí falou um negócio. Pastor, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. E aí, Bia? Bia falou assim, eu mesmo não dou audiência isso não. Dou nem audiência. Eu falei, anota. Isso é bom. Não dou audiência, não dou ibope pro mal. Ó, já tem o segundo verso já. Anota aí. Já tem o segundo verso já. Não dou ibope pro mal. Eu quero saber de fofoca, de derrota, nem coisa do mal, irmão. Não quero saber disso não. Eu quero saber de Deus. O que é que Deus tem para mim? O que é que Deus tem para mim? Qual é a profecia? Qual é a palavra? Qual é a revelação de Deus para minha vida? O que tem aí? O que tem mais para mim? Misericórdia, glória. É mesmo, né? Se eu continuar aqui, rapaz, vai acontecer isso aí? É mesmo? Então eu quero. Eu quero. Tem mais coisa para você. Você só precisa dar um pouco mais de você para Deus. Anote uma coisa no seu celular, no caderno. Anote isso que eu vou te falar agora. A medida que falta de Deus para você é a mesma medida que falta de você para Deus. A medida que falta de Deus para você é a mesma medida que falta de você para Deus. Uma vez mais, a medida que falta de Deus para você é a mesma medida de você para Deus. Dai, ele disse, e ser-vos-á dado. Só que as pessoas querem primeiro receber, para depois pensar se vale a pena dar. É ou não é assim? É ou não é assim, irmãos? Enquanto a Bíblia diz o quê? Dai. Como vai ficar gravada? Mente suja, não estou falando de oferta não. Eu estou falando de tudo. Dá tempo, dá amor, dá intimidade. O que falta eu receber de Deus é o que falta eu dar. Se eu der, a própria palavra não pode mentir e nem pode voltar para Deus vazia. Está escrito que ela é obrigada a produzir aquilo pelo qual ela foi enviada. Não volta para Deus vazia. Então se está escrito, dai e ser-vos-á dado. Se eu gasto meu tempo ouvindo pessoas, como ontem, até quase meia-noite, eu fiquei ouvindo a filha de uma outra pessoa, para ajudar num problema de depressão. Eu tenho certeza que Deus vai fazer com os meus filhos, onde eu não consigo chegar, Deus vai enviar alguém para alcançá-los. Não vale, não fica à toa, não fica. Por isso que eu tenho segurança de que tudo que eu fiz, mesmo por quem não valorizou, não fica à toa, vai para o meu futuro, porque é semente plantada, não pode ficar inválida, não pode. Isso vai contra o reino, queridos. Não pode ter desperdício, não pode. Semente plantada não fica desperdiçada. Pastor, mas a minha morreu. Ótimo, porque a Bíblia diz, se o grão de trigo caindo na terra, primeiramente não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Amém? Não é à toa. Mas eu não estou vendo, pastor. Então vá e ao Senhor e diz, Senhor, bota aqui um colírio espiritual nas minhas vistas, que eu estou vendo ruim, não estou vendo bênção, não estou vendo promessa, não estou vendo nada. As minhas oiças estão ruins, está tudo ruim. Só escuto problema, só escuto coisa ruim.
Estou dando audiência para o mal. Corta isso. Vinha alguém para você falar, tá sabendo? Aí você fala assim, tá não, nem quero. Eu tenho mais o que fazer. Eu estou ocupado. Com o quê? Eu estou alargando as minhas tendas. Porque vai vir, eu tenho que ter onde guardar. Vai ter coisa grande. Vai ter coisa grande, irmãos, vai ter coisa grande. Você não está entendendo, não. Você vai ver Deus abençoando alguns aqui, não todos. Infelizmente não todos, porque nem todos ouvem, nem todos praticam. Mas alguns que estão sendo fiéis a Deus, que estão nessa luta contra si mesmo. Pergunta para o teu irmão, é fácil, irmão? É fácil? Fazer assim, ó. Segurar a bendita lá atrás dos dentes. Ô, negócio difícil. Não é não? Às vezes não dá vontade da gente pegar assim alguns pelos braços. Vale a pena não. Não vale a pena. Nenhum segundo perdido você recupera. Então use bem seu tempo com coisas boas. Quando os problemas estiver assim, ó, faz que nem eu. Eu faço assim, ei, parou, bagaçado. Sozinho no meu quarto. Parou com isso. Conversa é essa? Rapaz, eu tenho que gastar meu tempo com coisa boa, rapaz. Tá? Tanta coisa boa para me ver. Tanta coisa boa para ouvir. Tanta coisa boa para desfrutar. E eu vou ficar parado? Degustando o problema? Eu tenho mal o que fazer, rapaz. Pergunta pro teu irmão, e tu? Tenho mal o que fazer, rapaz. Conversa é essa? Qual foi a última vez que foi na praia? Qual foi? A última vez foi na praia? Tomar um sol. Tá? Tem uns aí que se foram na praia hoje, o povo vai ter que desligar lá as luzes, porque vai refletir. E vai confundir com o farol do Mãe Luísa. Tanto tempo que, pastor, eu estou tanto tempo que eu não vou na praia, que misericórdia, pastor. O sol vai bater em mim e encandear o navio. Pois é, irmão. Sentar, botar um jogo de tabuleiro. Fala com a Daliana, ela entende dessas coisas de jogo, de tabuleiro. Botar um jogo, a dedonha. Tá com a família. Rir um pouco. Brincar um pouco. Estamos ficando secos. Estamos ficando mecânicos. Estamos ficando pessoas sem alma. Por causa de problemas. Então não, eu não quero não. Eu falo, sai fora. Sai fora. Vou já lá para baixo assistir o Chaves. Pronto. E vou lá. Todo mundo odeia o Cris. Boto lá. Certo? Eu, a patroa e as crianças. Boto lá. Eu quero é rir. Aí depois que eu descobri os vídeos de engraçado, pergunta, pastora, você sentar lá morrendo de rir sozinho. Ninguém gosta, só eu. Tá? E eu descobri agora um novo agora, Isaú, que é Cleitinho do Grau. É só os cabas caindo de moto. Tá? Eu digo, vai empinar, vá de novo. Tá? É só os cabas sem noção caindo. Mas pastor, é pecado rir da desgraça dos outros. É verdade, é verdade. Mas eu peço perdão a Deus. O cara empinando. A cadê Douglas aí olhando pra mim? Vai, Douglas. Aí, não tá empinando moto aí. Tá? Douglas empinando não, ele tem juízo. Não tem, Bonita? Tem juízo, né? Tem. Não tá muito convincente não, mas deve ter. Porque, né? Amém? Rir, irmãos. Rir com coisa boba, pastor. Rir com coisa boba. Rir com brincadeira. Sabe? Assistir coisa que você gosta. Mas não, a pessoa é só coisa ruim na cabeça o tempo todo. Meu irmão, para com isso. Isso não é vida não. Isso não é vida. Tá me entendendo? É preciso melhorar. Em nome de Jesus. Quem entendeu? Aplauda o Senhor bem forte.